Sabes por quê? Os pássaros dormem cedo e quando clareia o dia, voltam a cantar alegremente. Eles anunciam um novo recomeço. Assim é a vida. Quando tudo parece perdido, quando o desespero tomar conta do ser humano, lembre-se, sempre haverá um novo dia, um novo começo. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, neste momento estamos abrindo mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada limpo. Cumprimentamos a todos, desejamos que a luz de Jesus ilumine-os, ilumine a todos nós. E convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, mais uma oportunidade que temos de nos reunirmos e elevarmos o nosso coração ao Pai, nosso Criador, ao Mestre Jesus, para louvar a grandeza, a glória, a perfeição e a sua misericórdia que desce sobre todos nós, independente da nossa percepção. Que neste momento em que iniciamos mais um trabalho voltado à iluminação de nós mesmos, à compreensão das leis de Deus, possamos acalmar os nossos corações, nos sentirmos agradecidos pela oportunidade, pela vida, pelo dia, pela oportunidade de ver, de ouvir, de sentir, de caminhar, por tudo que temos e que somos, e sabedores que temos muitas dificuldades de entender toda a bondade que nos é derramada, que possamos neste momento, com o coração alegre, feliz, suplicarmos a Jesus e suas falanges que nos dê coragem, que nos dê força, que nos dê esperança, que nos auxilie no combate às nossas fraquezas e que possamos justificar nos simples atos da vida toda a bondade que recebemos. Que seja bendita esta hora, que assim seja. Vamos para a nossa reflexão de hoje. O nome da reflexão é Apacenta. Apacenta as minhas ovelhas. Quem disse foi Jesus, está em João 21:17. Significativo é o apelo do divino pastor ao coração amoroso de Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Veja bem, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem força, e nem forca também, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo.
Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre, revela-te por trabalhar fielmente. Sê exigente para consigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Que o irmão Julci encontrou no Evangelho sobre este assunto tão importante para os nossos dias. Quando Jesus orientou Pedro para apacentar as suas ovelhas, e quando Emmanuel, de forma bastante elucidativa, nos remete à interpretação desta orientação de Jesus a Pedro a fazer o bem, a praticar o bem, a sustentar o próximo, nós estamos falando da caridade, Antônio. Volta à caridade. Então, o capítulo destinado à nossa reflexão é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Pois este capítulo, ele nos convida a sermos os samaritanos da parábola do bom samaritano, a compreendermos que fora da caridade não há salvação. Como diz Paulo, como explicam os Espíritos o entendimento de Jesus sobre caridade? E, sobretudo, nos dão, de forma muito simples, o caminho a ser seguido: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa reflexão de hoje. E Jesus, naquele momento em que ele disse essas palavras a Simão Pedro, foi já quando ele fez a ressurreição dele. Ele se encontra com Pedro e diz para Pedro assim, depois da pregação de 3 anos dele: apacenta as tuas ou as minhas ovelhas, Pedro. Por que Jesus foi dizer isso para Pedro? Por que Jesus foi dizer isso para Pedro naquele momento? Já que ele... E ele pergunta para Pedro assim, naquele momento que ele vai conversar com ele, depois daqueles 3 dias, ou quando ele volta, né, para conversar com os discípulos. Jesus diz: tu me amas, Pedro? Aí Pedro disse assim: sim, mestre, eu te amo, sim, te amo. Aí passa um pouquinho, Jesus: Pedro, tu me amas? Pedro responde de novo: sim, mestre, eu te amo. Passou mais um tantinho, Jesus: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Mas Pedro já estava ficando nervoso com aquelas tantas perguntas. E Pedro lembrava naquele momento também que ele tinha negado Jesus. Ele achava que era um cobrar de Jesus, da negação dele 3 vezes, quando ele foi pego, né? Que Jesus: tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro disse que não e negou. Mas Jesus não queria dizer isso. O que Jesus queria dizer naquele momento para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. É que Pedro estava continuando, depois de 3 anos de pregação, ele continuava a ser o pescador. Tanto que Jesus foi lá na beira do lago, do mar da Galileia, e Pedro estava a pescar. Jesus foi pescar com ele, pescou muito com ele ainda, e Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Tu me amas?
Aí que Pedro começou a entender que ele tinha que agora renovar-se e começar a pregar não só a velha profissão que ele tinha de pescador, mas o pescador de homens, de almas, já que ele era tão somente o pescador de peixes até aquele momento. Jesus então dizia para ele calmamente, tranquilamente: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Vá pregar, Pedro. Esta é a grande lição. Vai pregar agora para pescar almas. Verdade, Antônio. Até porque Pedro, na companhia de Jesus, era um tanto que irrequieto, meio intolerante para com os comportamentos alheios, diferentes daquilo que Jesus pregava, né? Então, aquele sentido de retidão que o Pedro gostava que os seguidores de Jesus praticavam, era um tanto que racional, mas ele entendeu muito bem o que Jesus quis dizer. Porque, saindo Jesus de cena, Pedro criou, junto com outros companheiros, a Casa do Caminho, onde os primeiros cristãos puderam dar o seu testemunho, e a maioria deles, e é a história de Estevão, né? E a maioria deles deu a própria vida, sustentando os companheiros mais necessitados do que eles, não desanimando perante a rebeldia, ajudando o próximo em vez de questioná-los, resgatá-los, educando, amparando. Então, Pedro cumpriu com aquilo que Jesus havia lhe solicitado. E como a maioria dos apóstolos na época, foi sacrificado pela causa do cristianismo. A nós hoje, renovados pela fé cristã, não nos é cobrado o compromisso de darmos a nossa vida em prol da causa de seguir Jesus. Tão somente nos é cobrado dar do nosso tempo, da nossa vontade, da nossa inteligência, da nossa capacidade produtiva, sem que haja nenhum desgaste físico, moral, intelectual e econômico da nossa parte. E nós ainda achamos muito, Antônio. Ainda achamos muito. Temos dificuldade de olhar o nosso próximo com o olhar que Jesus pediu para Pedro fazer. Temos dificuldade de estender a mão. Temos dificuldade de medir o nosso tempo fora do nosso interesse. Por isso que, de tempos em tempos, quando a terra está madura para o processo de renovação, a lei de destruição acaba sendo remédio que nos conduz à reflexão de que seguir Jesus é muito mais fácil do que a gente imagina ou pratica. Fora da caridade, Antônio, não há salvação. E como se faz a caridade se eu não tenho dinheiro para tanto? Dá um abraço, faz um sorriso lindo, cumprimenta, consola, vai nos hospitais, vai na casa dos doentes. A caridade material é ótima, ela é necessária, ela faz com que nós exercitemos a nossa capacidade, mas a caridade moral é mais intensa, ela é mais forte, ela tem uma penetração maior, ela tem mais energia, e dela ninguém pode dizer que não tem condições de fazer. Mas se essa pessoa só comete injustiças comigo, como é que eu posso fazer caridade? Como? Se eu sou xingado pelas redes sociais, sou vilipendiado,
Como é que eu posso ser caridoso a si mesmo? Não desanimes perante a rebeldia, diz Emmanuel. Não desanimes. Quando imbuído da fé cristã, de compreender Jesus no aspecto espiritual, nós não temos que nos preocupar com o que os outros pensam de nós, Antônio. Nós temos que nos preocupar com o que nós fazemos para os outros. Então, baixemos a cabeça e trabalhemos em prol de nós mesmos. Porque fazer caridade que beneficia tantos aqueles que se pode alcançar, significa para nós compreender o exercício do amor e seguir Jesus. É o bom samaritano em ação. Veja as particularidades da lição de hoje, ó. Nem gritos, nem xingamentos. Olha bem, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados. Estou dizendo pausadamente, para que todos nós possamos entender esta baita lição para todos. Veja bem o que está dizendo aqui. Nem abandonos aos infelizes. Eu perdoo 3 vezes, na 4ª não perdoo mais. Ou eu perdoo, mas tem Deus no céu. Isso nunca vai ser perdão. E nem flagelação àqueles que estão transviados do caminho, e tem tantos. A condenação mental já é uma condenação. Imagina a condenação material, no caso específico de nós condenarmos pela voz, pelo pensamento. Para isso nós temos os juízes da terra, a polícia, que já faz o seu trabalho, e eles têm que fazer o seu trabalho. Mas a nossa condenação não poderá ser da maneira que estamos fazendo hoje, principalmente em redes sociais. Condenamos direto pelo primeiro informe que sai na rede social. Tem que matar, é um bandido, é isso, é aquilo, é um monstro. E eu não sei o outro lado. Eu não escutei o outro lado. Eu só vi um primeiro informe, não é nem informação. E aquilo já sai a julgar as pessoas. Veja que nós temos que aprender muito ainda. Nós estamos engateando no aprendizado. Quando Kardec necessitou esclarecer-se a fim do sentido que se podia dar para a palavra, o termo caridade, brilhantemente pediu aos espíritos que explicasse, está na nossa doutrina, qual era o entendimento de Jesus sobre caridade. E os espíritos disseram: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Dentro desses 3 itens do conceito de caridade, não cabe esse tipo de comportamento que tanto atrapalha o nosso ir e vir, que o Antônio acabou de dizer. Lá no início, quando Jesus pregava e foi tentado pelos fariseus, quando um doutor da lei perguntou para ele qual era o maior mandamento, ele já disse: amar a Deus sobre todas as coisas, este é o maior, e o segundo, que é igual a este, é amar ao próximo como a ti mesmo. Compreende toda a lei e os profetas. É tão simples de nós entender isso, eu sei que é difícil de praticar, mas Paulo interpreta de forma magistral o que Jesus quis dizer com isso, quando fala que não adiantaria ele saber todas as línguas, que não adiantaria ele ter o dom da profecia,
que não adiantaria ele distribuir todos os bens que ele possuía se ele não tivesse o sentido da caridade no seu coração. De nada isso adiantaria. Então, Antônio, não está no momento de nós compreendermos este ensinamento? Não está no momento de nós aproveitarmos com a dor e o sofrimento que estamos vivendo numa aprovação coletiva de nós praticarmos caridade ao nosso próximo? Está mais do que na hora. Semana que passou, uma pessoa me ligou perguntando: Antônio, quando é que vai terminar essa pandemia? Daí eu respondi: quando nós melhorarmos. A pessoa do outro lado do telefone calou-se. Quando nós melhorarmos, acaba a pandemia. Então veja bem. Acaba tudo, Antônio. Acaba a dor, acaba o sofrimento, acaba a doença, acaba as intempéries, o clima se harmoniza, porque todo o processo de equilíbrio que nós queremos fora de nós, precisamos ter dentro de nós. Gente, isso é tão simples de entender, é tão magnânimo nós saber que aquilo que eu vou exigir do meu companheiro, do meu próximo, do meu amigo, do meu conhecido, eu tenho que ter dentro de mim, senão eu não posso exigir. Então, que façamos aquilo que Jesus ensinou. Nos amemos, nos tratemos bem, a fim de que não haja mais pandemias. Sim, está no ar, está nas nossas emissões de energias, nosso pensamento, que é o pensamento também, ele cria formas, está no que falamos. Então essas emissões vão para o ar, o ar que respiramos. Esse é o ar que respiramos. Se queremos um ar puro, vamos então emitir coisas puras. Essa é a emissão importante, só coisas boas. Ah, porque eu tenho o espírito assim, porque eu tenho o espírito assado, porque eu sou assim, porque eu sou assado, não vou mudar. Muda, não espera muito. Não vai mudar hoje, vai ter que mudar amanhã, vai ter que mudar. Muda, se tu és assim, muda, calma. Apacenta o teu coração. Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Nós dizemos aqui: apacentemos o nosso coração. Acalmemos. Sob a sombra da caridade, nós viveremos em paz. E nós vamos mais longe. A resposta do Antônio é magnânime. Quando nós melhorar, significa que a sombra da caridade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, erradicaremos da terra todo o sofrimento, toda a doença, todo o mal, porque faz parte de um processo de falta de entendimento desses dois conceitos da caridade. Bem isso. O horário nos chama a atenção, então nós vamos agora para a prece final, né? Mandando essa prece para todas as pessoas que estão hospitalizadas, todas elas, né? Para Dona Anália Ferreira, para Dona Bromilda Kinac, para Dona Maria de Lourdes, para Dona Cecília, para Jandiva, para Amanda Ofir Pereira Mantelli, para Josiane Cortes, para Andresa Zambarda Rodrigues, para o Paulinho, para Fernanda Gonçalves em Sapucaia do Sul, para Tânia Shirley Hirsch, para Joana de Lima Fernandes também em Sapucaia do Sul, todas as pessoas que estão ligadas conosco, colocando as suas águas para serem fluidificadas também. Também para nossa irmã Fátima, nosso irmão Rubi, a nossa irmã Sandra, a nossa irmã Roseli, sua mãe, Dona Mercedes, vai o nosso beijo, o nosso abraço, para Regina, seu esposo, Paulo, para Lucimar, para o Ângelo, para o Norton, para Neuza, para Nica, para Ida,
para Lorena, para Ione, para Carmen, para Ângela Pereira, para Loraci Ren, para o Geraldo Ortiz, para Carla Dutra, Berni, para Rose Winkelmann, para Luiz Carlos Pauli, Benício Werner, Eliseu Scherer, Zoida, todo o pessoal do movimento espírita da cidade, da região, a todos vai o nosso beijo no coração. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.